Salve Maria, irmãos católicos ou não, tudo bem com vocês? Eu sou o Henrique Gracindo, sejam muito bem-vindos ao Alicerce Católico. Se você deve estar se perguntando por onde que eu começo na fé, eu tô vendo um movimento e eu quero me aprofundar mais na história da igreja e tal, esse vídeo talvez seja para você. Então hoje a gente vai abordar por onde eu começo na fé. Então, para criar esse vídeo, eu dividi, na verdade, o assunto em alguns tópicos que eu achei mais interessante. Eu vou abordar com algum tipo de aprofundamento cada um deles, tá? Porque ao longo dos vídeos do canal eu vou aprofundando cada um desses temas. Então, por exemplo, não tem como a gente fazer um vídeo aqui sobre fé e começar pelos mandamentos e linkar os 10 e é isso daí, vai virar uma conversa de 3 horas. Então, o jeito que eu achei mais fácil e que eu me sinto mais confortável de passar esse conteúdo para vocês aqui no começo é realmente escrevendo e dizendo aqui algumas coisas para a gente contextualizar vários assuntos sobre a doutrina, sobre a vida dos santos, sobre a oração, tá? Que eu acho que são os 3 pilares principais para a gente entender a fé. O que há de tão especial na Igreja Católica, né? O que é o palatável ali da Igreja, que a gente vê recentemente um movimento de conversão enorme. Os Estados Unidos, que é um país majoritariamente protestante, tendo conversões em massa ao catolicismo, né? Claro, muitos católicos sendo perseguidos ali no continente africano, né, com muitos cultos ali, enfim. É até triste falar sobre isso, né? Mas até isso acho que aconteceu ali na virada ali do conclave, né, quando o Papa Francisco morreu e o Papa Leão assumiu. Inclusive teve uma cobertura muito grande da mídia, sempre teve, né, esses eventos sempre tiveram uma cobertura muito grande da mídia, mas foi nessa ocasião onde, por exemplo, estourou uma pesquisa no Google em como ser católico, como me tornar católico, né? Para as pessoas que queiram saber o que a gente está falando, sobre o que a gente está falando, quem é Jesus Cristo, quem é esse cara, sabe? Então, para a gente acompanhar aqui o raciocínio, eu fiz algumas anotações aqui, eu vou conversando com vocês, fazendo anotação aqui, escrevendo, porque é assim que eu vou me direcionando e lembrando do que eu tenho que falar. Eu vou colocar aqui do lado para a gente dar uma olhada também nessas anotações, tá? Então, a gente pode começar elucidando um fato de que a igreja não é uma instituição humana, ela é uma instituição divina, uma instituição santa. Né? A igreja não é humana. Se a igreja fosse uma instituição humana, ela já teria ruído muitos e muitos anos atrás. Vide o Império Romano, né? Que era um império enorme, gigantesco, e hoje só sobraram ruínas do Império Romano. Né? Claro que a gente tem o direito romano, por exemplo, tem muita influência no direito, mas o império propriamente dito se ruiu. Então, para ser católico, a gente também crê em Jesus Cristo. Né? Então, quem é Jesus Cristo? Quem é esse cara, né? Que a gente tanto ouve falar, né? Então, a gente não crê em Jesus Cristo como um homem comum, como algumas religiões o pintam. Tá? Então, Jesus Cristo aqui, ele é o próprio Deus. Ele é o verbo que se fez carne. Então, aqui a gente já vai começar a entender um pouco sobre a doutrina da Trindade. Então, Pai, Filho e Espírito Santo são um só. Né? E com o Pai e o Filho existe a consubstancialidade. Essa é uma palavra difícil, mas é literalmente o que acontece. O Pai, ele é consubstancial ao Filho e vice-versa. Eles sempre existiram na eternidade, né? Tem uma passagem muito bacana que vai elucidar isso pra gente, que é lá em João 1. Eu vou até pegar aqui pra gente ler. João 1. E eu acho que vale até a pena a gente ler essa parte do primeiro inteiro aqui, porque é muito interessante mesmo. Então, o Evangelho segundo São João. Então, logo no prólogo, ele já tem explicando sobre isso, né? Eu acho muito bonito, por isso que eu vou ler aqui para vocês, tá? Então, no princípio, existiu o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Estava no princípio junto de Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não receberam. Apareceu um homem enviado por Deus que se chamava João. Veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a luz verdadeira, que ilumina todo o homem que vem a este mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos os que receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome.
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim da vontade de Deus. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como glória de Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então essa passagem é muito interessante, né? Porque João ali, nesse prólogo ali de João, né? Ele está dizendo sobre o Verbo, então o Verbo é Jesus, o Verbo é Deus. Então Deus se fez homem por nós e habitou aqui na Terra, né? Para nos redimir do pecado, para trazer a nova aliança com a humanidade, né? Então, como a gente viu aqui em João 1, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ninguém vê a face de Deus senão no seu corpo glorioso, no seu espírito glorioso, né? Assim, lá depois, quando você morrer, quando tiver no céu, você tiver no seu espírito glorioso, aí sim você vai ter um resquício da face de Deus, mas ninguém vê Deus. E quando Jesus vem, nós temos a face do Filho de Deus, que é Deus também. Então, isso é muito interessante. E mais do que se fez carne, muito mais do que se fez carne, ele quer que a gente participe da vida dele. Então, quando ele institui a Eucaristia, ele quer que a gente participe da vida dele. Então, a gente partilha o pão, a gente come do corpo de Cristo e bebe do seu sangue todos os domingos na missa, por exemplo. Então, essa é a beleza da continuidade do trabalho de Jesus, né? O coração da fé, então, que é essa trindade. E ele quer que a gente participe. E a trindade eu digo porque Deus tem um Filho eterno que sempre existiu, né? E tem o Espírito Santo que nos une a esse Filho de Deus. Então o Espírito Santo é quem age em nome de Deus, mas age na nossa vida para que a gente sempre se aproxime e participe de sua vida, e participe de sua história, né? Então, como eu disse na Eucaristia, por exemplo, Jesus está presente ali. Inclusive isso é um dogma de fé, né? A gente precisa acreditar nisso. Isso que a igreja nos diz. Inclusive eu vou fazer algum vídeo sobre dogma algum dia, né? Vou separar ele certinho quais são todos. Então, pessoal, dito isto, vamos ao primeiro passo, então, que eu encaro como sendo fundamental, que é a oração, tá? Então, como que eu oro, né? Então, tem várias maneiras de você rezar, de você orar. Você pode só conversar com Deus, você pode rezar um terço, um rosário, as orações que te foram ensinadas quando tu era criança, por exemplo, tá? Então, um Pai Nosso, uma Ave Maria, o próprio credo, né? Afinal, o catecismo, os 4 pilares do catecismo é a oração, os mandamentos, os sacramentos e a profissão de fé. Então, o credo, na verdade, ele tem tudo que a gente precisa saber para ser católico, né? Em tudo que a gente crê. Interessante isso, né? Então, Pai Nosso, Ave Maria, um credo, a oração de São Bento, a oração que você se sentir confortável e depois uma própria conversa com Deus, informal ou mais formal, né? Por exemplo, eu, antes de dormir, eu faço minhas orações, né, particulares, e quando eu vou conversar com Deus, eu tento trazer uma informalidade para isso. Mas não uma informalidade forçada, é só uma informalidade, uma proximidade mesmo, porque Jesus, ele é nosso amigo, né? Além de tudo, Jesus é nosso amigo. Então, nada melhor do que conversar em informalidade com um amigo. Você imagina como chato seria se você conversasse com seu amigo só de uma maneira formal, né? Então, eu acho que Jesus espera da gente um pouco mais de intimidade para que a gente consiga conversar melhor com ele, né? Beleza. Então, primeiro passo é a oração, e antes de qualquer coisa, sempre fale com Deus. Antes de qualquer projeto, de qualquer decisão importante, de tudo que aconteça na sua vida, coisas boas e ruins, fale com Deus. Tá? Afinal, tem aquela música do Padre Marcelo Rossi, né? Noites Traiçoeiras, fale com Deus, ele vai ajudar você, né? Então, mesmo que você não saiba rezar, fale do seu jeito. Então, se você está começando agora na fé ou é recém-convertido e está buscando essa proximidade, às vezes você fica travado, não sabe como conversar, não sabe como dizer as palavras certas para Deus, saiba antes de tudo que Deus sabe exatamente o que está no seu coração. Então, não adianta você tentar dizer uma coisa que não você tentar florear demais ali, porque Deus está esperto, ele está ligado. Então, fale do seu jeito, tá? E principalmente, isso aqui é uma coisa que vale a gente ressaltar bem, que vale para todo mundo, vale até do recém-convertido até o mais experiente teólogo, tá? Nas suas orações, peça fé. Peça sempre fé, para que Deus aumente a sua fé. Você acha que pedindo paciência, Deus vai te dar paciência? Deus não vai te dar paciência. Deus vai colocar na tua vida uma circunstância que você precise exercer a sua paciência. Então você vai precisar de muita fé
para você continuar acreditando na providência e para você continuar acreditando em Deus e que aquela situação ruim vai passar e que aquilo é para ter a sua fé exercitada, para ter a sua paciência exercitada nesse exemplo, tá? Então peça fé nas suas orações sempre. Isso nunca é de menos pedir. E aí vale lembrar que, igual eu disse, converse do seu jeito com Deus, porque uma oração sincera vale mais do que 1000 palavras bonitas, que muitas vezes estão vazias, tá? Então, sempre começa assim, tá? Tuas orações. Elas podem ser simples, elas podem ser humildes e elas podem ser muito verdadeiras, né? Afinal, a humildade é uma virtude que ela não é exercitada, você só exercita, na verdade, a humildade quando ela não tem reconhecimento. Quando suas ações não são reconhecidas, é aí que você vê o quão humilde que você é. Porque você vai ter que continuar fazendo um bom trabalho, você vai ter que continuar tendo uma fé muito grande, continuar tendo a sua vida de orações, continuar indo na missa de domingo, e ninguém vai estar reconhecendo você por isso, e você vai estar sendo humilde nesse ponto. Então as melhores orações, elas sempre surgem assim, com muita simplicidade, com muita humildade e com muita verdade nela. Afinal, Deus não espera nada menos da gente do que isso. Um segundo ponto que eu queria trazer para vocês também é para que você tenha bons exemplos, que você saiba por onde seguir, que você saiba que é possível, estude sobre a vida dos santos, tá? Então vá procurar livros de biografia, os próprios livros que são atribuídos aos santos, né, para contando a história deles e tal. Muito interessante você ver exemplos belíssimos que existem dentro da igreja de santidade, seja Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Rita de Cássia, São José, próprio São José e a Santíssima Maria, né? Então, você estudar sobre esses santos é conhecer essa divindade deles. Então, é reconhecer que dentro da igreja tem exemplos de pessoas que eram santas, que se tornaram santos em vida e depois e também tem santos que foram após a morte, né? A canonização foi realizada após a morte. Então, o caso mais recente de Carlos Acutis, né? São Carlos Acutis, um menino, né? Ele se vestia de Homem-Aranha. Então, sim, é muito próximo da gente, sabe? Tudo isso para dizer que tem como a gente viver uma vida de santidade. Eu tenho um livro muito bacana aqui, que no meu TikTok lá eu tava fazendo uns vídeos sobre ele, que é esse livro aqui, Café com os Santos. Esse livro aqui é muito interessante porque todo mês ele traz um santo e aí todo dia você lê um pouquinho sobre a vida dele, tem uma oração, tem uma frase de inspiração e tem uma leitura da Bíblia. Por exemplo, esse mês de março aqui agora, a gente está lendo sobre São José, né? O mês de São José. Então a gente está lendo um pouco sobre a vida dele, sobre quais foram os ímpetos de São José, como que foi a vida dele, os exemplos que ele passou, né? E tudo que ele trilhou. Mas você também pode ler Glórias de Maria, você tem vários livros que vocês podem procurar sobre a vida dos santos, que vão passar esse exemplo para vocês conhecerem a divindade, né? Também tem os mártires da igreja, né? Muitos deles são santos também, a maioria são santos na verdade, né? São os mártires da igreja, são os que morreram pela fé, né? Isso é uma reflexão interessante que a gente deveria se fazer, né? A gente está disposto a morrer pela fé. Se imagine no Império Romano, por exemplo, ou em algum império opressor do cristianismo, que um soldado bata na tua porta e diga para você negar a Cristo, que se você negar a Cristo, tá tudo bem, e se você não negar a Cristo, ele vai matar toda a sua família. É um absurdo, esse é um exemplo muito, muito, muito absurdo, né? Mas você imagine, você está disposto a morrer por Jesus Cristo, pela sua fé, né? Os mártires estavam dispostos, inclusive de maneiras horrorosas. Então, os 12 apóstolos, né? Os 11, na verdade, João morreu de velho, mas os outros morreram de maneiras horríveis, sendo crucificados de ponta cabeça, crucificados em X, esfolados, vivos. Teve santo que morreu queimado, né, vivo, e mesmo assim morreram com o nome de Jesus na boca e defendendo a fé deles em Jesus Cristo. Então é isso que Jesus Cristo inspira na gente. Imagine que eles morreram pela verdade, porque eles sabiam que era verdade, eles viram, eles estavam ali, conviveram com Jesus. Então essa verdade é protegida pela igreja há 2000 anos. E é isso que a gente tenta manter, né, nos dias atuais. Claro que as circunstâncias elas não são tão extremas, mas vale a gente conhecer a vida dos santos desse modelo para que a gente se inspire na lealdade deles em Cristo, para que a gente se inspire nos exemplos que eles tiveram em vida, as próprias dificuldades que eles enfrentaram, né? Santa Teresinha do Menino Jesus teve algumas dificuldades grandes na vida.
A própria Santa Rita de Cássia, né, ela teve uma história também muito interessante, ao ponto de que ela chorou aos pés da cruz pedindo para sentir as dores de Jesus, né, e se nasceu um espinho na sua testa, e esse espinho, ele machucava ela, esse espinho cheirava muito mal, né, então ela conviveu com isso a vida inteira, vivendo aquela vergonha que Jesus viveu, né, ao ser judiado, ao ser crucificado, enfim, a toda a paixão de Jesus, né, ela viveu isso em vida, né, e sim, curou e operou milagres, né, pelo mundo. Então, interessante que você conheça a divindade e os mártires da igreja, porque eles sim colocavam a fé em prática, né? Principalmente os apóstolos ali, né, que tomavam não, que tinham que ir pregar para regiões que tinham muita gnose, tinham os próprios judeus que representados ali pelos fariseus e os saduceus, né, que perseguiram eles durante as pregações, né, que eles faziam. Então, estude a vida dos santos, para você conhecer e saber que você também pode ser um santo. A sua vida também pode buscar a santificação por meio da mortificação, por meio de se entregar a Deus, né, e falar de Jesus Cristo em todo canto, que você puder dizer sobre Jesus Cristo, diga, né? Então a vida dos santos é muito importante por isso, né? Então, que nem eu disse, né, a igreja dá continuidade a essa história há 2000 anos. Beleza, pessoal, então eu deixei um resuminho aqui pra gente dar uma olhada, tá? Então, vale lembrar que a gente sempre vai dividir aqui. É interessante que pra gente começar, né, nesse caminho da fé, que a gente vá para estudar a doutrina católica, né? Então, estudar a verdade que é guardada nesses 2000 anos de igreja, né? Qual é essa verdade, né, do mistério da fé, né? Então, da encarnação de Deus, da paixão de Deus, da ressurreição. Então, todos esses pontos da vida de Jesus, né, entender a doutrina, entender o que a igreja nos ensina, né, quais são os ensinamentos da igreja, né, entender ali o próprio catecismo é um livro que ajuda bastante, é um manual que você pode pesquisar tudo que você quiser saber que a igreja católica tenha de dogma, tenha de conceito, estudar a história dos concílios, enfim, tudo que você quiser estudar vai estar baseado, vai estar dentro do catecismo. Então, estude o catecismo também é muito bacana, não é um livro corrido. Tem uma indicação boa de livro corrido para você que está começando, que é A Fé Explicada. A Fé Explicada é um livro muito bom para você começar a entender esses conceitos, tá? Então, Vida dos Santos, doutrina, aqui doutrina, fechamos. Então, vai estudar a Vida dos Santos também, para você ver os exemplos, para você ter uma identificação com algum santo, que você queira prestar uma devoção a ele, né? Lembrando que a intercessão dos santos, elas são caminhos para a gente chegar em Jesus, né? Então, nunca se pode adorar, né, os santos, inclusive nenhum católico faz isso, né, principalmente com as imagens, né, são representações que nos lembram dos santos que intercedem por nós para chegar em Jesus Cristo, né. Costumo dizer que Maria, né, principalmente Maria, é o caminho mais próximo para Jesus, é o caminho mais curto para chegar em Jesus, né. Então, sempre que a gente estiver rezando para um santo, tenha na sua mente que você está buscando Jesus. Então, que aquele santo interceda por você para você chegar mais perto de Deus, tá? Porque é isso que os santos são. Então, os santos viveram uma vida de santificação, eles operam milagres por meio de... Jesus Cristo opera milagres por meio dos santos, então eles têm autorização de Jesus. Não é o santo que faz o milagre, é o Jesus, próprio Cristo, que faz os milagres através dos santos, tá? Então, você entender essa divindade dos santos, de onde que ela vem, como que você presta o seu culto a Deus, né, por meio dos santos ali, beleza? Vale deixar claro essa parte, essa diferenciação ali do que a gente faz, que é pedir intercessão para chegar em Jesus, porque tem muito protestante que gosta de dizer que a gente adora imagem, que a gente é idólatra. E o último ponto, então, que foi o primeiro, na verdade, que eu comentei no vídeo, né, é a oração. Então, busque fazer orações, procure entender as orações, talvez você tenha orações que foram te ensinadas quando você era criança, que estão aí no fundo da sua memória, né? Então, vai um Pai Nosso, inclusive é uma oração muito linda, uma oração muito bem construída, é a oração que Jesus nos ensinou, né? Então, um Pai Nosso bem rezado, uma Ave Maria. Se você quiser ir pelo terço, pode ir pelo terço. O terço é um pouquinho mais difícil de rezar e eu vou fazer um vídeo para isso, mas você tem vídeos de padres no YouTube que rezam o terço todos os dias e você pode acompanhar os mistérios com eles ali. Eu ando com o meu tercinho aqui para sempre que eu tiver um tempo eu pego ele para rezar. Então, você também tem vários terços aqui, né, como vocês podem ver, né, que a gente vai ganhando e tal. Então é sempre bom ter um terço perto para rezar. Então, Ave Maria, o Pai Nosso, o Credo, para você entender em tudo que a gente acredita, né? E fazer as suas orações sinceras. Então, a sua conversa sincera com Deus.
Na sua conversa hoje, por exemplo, faça exercício. Na sua conversa hoje com Deus, peça muita fé para que Ele aumente a sua fé, para que você entenda tudo que a igreja está dizendo, para que você busque o caminho de Jesus e procure viver uma vida mais leve, né? Uma vida de santificação. Você vai ver que quando você santifica o seu trabalho, quando você santifica a sua vida cotidiana, milagres realmente acontecem, tá? Então é importante a gente ter essa crença em Jesus. Então é isso, pessoal. Se você quer começar, não complica. Vai pelo básico. Doutrina, vida dos santos e oração. Né? Jesus já veio e deu o exemplo pra gente e ele só quer e tá esperando o seu passo para se aproximar mais dele, certo? Se você acha que esse vídeo é para alguém, para algum amigo seu ou propriamente para os seus parentes e tal, mande esse vídeo para ele, se inscreva aqui no canal também e curta o vídeo que vai ajudar a gente a divulgar essa mensagem, né? A divulgar essa boa nova de Jesus. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.